Jeremias 29, versículo 6. Vamos ler esta passagem. Diz o seguinte: casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Olha que interessante. Olha que lindo. Que lindo isso daqui. Novamente, Jeremias 29, versículo 6. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Repito, esta orientação de Deus foi dada ao povo de Israel em um tempo de crise. Israel, o povo de Israel, foi levado, para o cativeiro babilônico, e Deus dá ao seu povo esta orientação de formarem família, de se casarem, de formarem família. Então, a orientação de Deus era para que houvesse casamentos. Olha só que interessante. A orientação de Deus para o povo de Deus é que eles se casassem no cativeiro, Eles estavam presos, estavam em cativeiro, e era mesmo assim para eles formarem família, para eles se casarem, casarem seus filhos, terem netos, bisnetos, para que eles se multiplicassem, para que houvesse famílias. Então, em um tempo de crise, em um tempo de dificuldade, um tempo de terremoto, nós vivemos hoje, essa crise da pandemia, do coronavírus. A gente vê reportagens, a gente vê matérias onde diz que o aumento do divórcio, houve um aumento considerável do divórcio por conta da quarentena. Pessoas passaram mais tempo em casa, presas, e aí começaram a ter problemas em seus casamentos, e assim o divórcio aumentou. O interessante é que a orientação de Deus em sua palavra é contrária ao que o mundo está promovendo. Não, estamos presos. Agora encontramos problemas. Percebemos incompatibilidade. Percebemos que não dá certo o casamento. Passamos mais tempo juntos dentro de casa, sem poder sair, e aí os problemas começaram a aparecer. Não dá para continuar, vamos nos divorciar. Aí Deus fala para o seu povo preso, para o seu povo em cativeiro, o seu povo que foi levado para a Babilônia, se casarem. Enquanto a quarentena, por causa do coronavírus, separou um monte de gente, motivou o divórcio. A palavra de Deus fala para um povo cativo, para um povo preso, se casarem. Porque o casamento é sinal de força. O casamento é sinal de bênção. O casamento é estrutura. O casamento é estabilidade. O casamento é fortalecimento, falo novamente. Contrário ao que o mundo diz.
mundo diz que casamento é prisão. A palavra diz que é estabilidade, é liberdade, é força. Não é? Por isso, Deus orienta o seu povo cativo se casarem. Então, essa primeira observação de Deus para a nossa vida. Em tempos de guerra, em tempos de crise, a solução não é o divórcio. Divórcio é quebra. Divórcio é destruição. Divórcio é rompimento. Divórcio é instabilidade, enquanto casamento é estabilidade. Casamento é construção. Casamento é bênção, fortalecimento. Então, a primeira orientação de Deus para nós. O casamento, a instituição do casamento, a gente encontra em Gênesis 2:24. Gênesis 2:24 diz o seguinte: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Um só. O casamento nos torna um só, não é? Deixa o pai e a mãe, por quê? Para iniciar o que nós chamamos de uma nova unidade familiar. Uma nova unidade familiar, ou seja, pai, mãe, irmãos, né? Nós deixamos eles no sentido de que agora eu vou me tornar um só com a minha esposa. Não deixamos pai, mãe, irmãos, né? Os entes queridos, não os abandonamos, mas os deixamos para construirmos, para iniciarmos uma nova unidade familiar. Isso significa que a prioridade agora é você, sua esposa e seus filhos. É você, seu marido e seus filhos. Você tem agora a sua família. Você construiu com o seu marido, com a sua esposa, uma família. E a prioridade é a família de vocês, né? Essa família que vocês iniciaram, que vocês construíram a partir do casamento. Outra verdade desta instituição, né, que Deus criou, que é o casamento, é que o homem se une à mulher, à sua mulher. Isso é uma grande verdade que o mundo, que as pessoas, que o ser humano tem ao longo do tempo tentado quebrar, destruir, né? Ou seja, o casamento bíblico que agrada a Deus é homem e mulher. Homem e mulher. Tudo além disso é pecado, é contra a Bíblia, é fora da Bíblia. Então, o casamento bíblico, um homem e uma mulher. Outra verdade, quando fala para se unir à sua mulher e ambos se tornam um só, a palavra original nos traz o sentido de grudar como cola. Grudar como cola. Pega um papel, cola no outro e tenta separar. Vai destruir, né? Se você pega um papel, cola, por exemplo, na capa do seu caderno. Se você tentar tirar aquele papel de lá,
você vai arrancar um pedaço da capa do seu caderno, né? Vai danificar o seu caderno. Vai danificar a capa do seu caderno. Não vai ser a mesma coisa. Ou seja, depois que casou, se houver divórcio, a vida não será mais a mesma. Ah, mas não temos filhos. Vai danificar, né? Se houver filhos, não. Mesmo que não tenha filhos, se houver divórcio, há feridas. Haverá danos. Então, quando se casa, biblicamente, não é para haver divórcio, pois o divórcio, como nós falamos anteriormente, é destruição, é instabilidade. É instabilidade. Além de ter esse sentido de grudar como cola, quando fala os dois se tornaram um só, fala-se em união, né, de propósitos, de sonhos, de projetos. Os dois serão uma só carne, os dois serão um só. União de coração, mente, propósito, né? Deus, quando a gente casa, Deus está unindo, principalmente quando a gente coloca Deus na frente de tudo, né? Desde o namoro até o casamento, quando Deus está na direção, Ele une propósitos, Ele une ministérios, Ele une chamados, Ele constrói algo maior. Quando nós permitimos Deus direcionar, quando nós colocamos Deus na frente de tudo, a união de propósitos. Deus constrói a partir do nosso casamento algo grande, um ministério que honra e glorifica o nome dele. Ou seja, você e sua esposa, você e seu marido, né, construíram diante de Deus um ministério. E esse ministério deve honrar o nome dele. Paulo fala dessa unidade. Nessa unidade, uma só carne. Os dois se tornaram um só. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 e 4, diz o seguinte: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Isso daqui é complicadíssimo. 1 Coríntios, né? Nós lemos aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 e 4. Torna-se um só, uma só carne. Então não é só projetos, sonhos, dinheiro. Significa tudo isso, sim. E aí entra até aquela questão, né? Tem muitos casais onde o marido diz: este é o meu dinheiro. E aí, se a esposa não trabalha, o dinheiro é só dele. Ou vice-versa. Se ela trabalha e o marido não, o dinheiro é só dela, né? É meu dinheiro. Ou se os dois trabalham, aí separam o dinheiro do marido e o dinheiro da esposa. Erradíssimo. Quando nós casamos, nos tornamos um só. Então, o dinheiro é dos dois. O dinheiro é do casal. O dinheiro é da família. O dinheiro não é meu, o dinheiro é meu e da minha esposa. Aquele que tem uma facilidade maior de administrar o dinheiro pode até tomar conta do dinheiro da família, mas ele não pode tomar decisões sozinho. O que fazer e como fazer com o dinheiro, já que o dinheiro é dos dois, já que os dois
se tornaram um só. Então não existe esse negócio, meu dinheiro e o dinheiro dela. O dinheiro dela e o meu dinheiro. Não. É o nosso dinheiro. É a nossa renda. Pois somos um só. Tendo dito isso, além do dinheiro, além dos sonhos, além dos projetos, além, né, do que nós estamos acostumados a ouvir, né, existe esta união física do corpo, da sexualidade do casal, onde os dois, já que se tornaram um só, devem trabalhar para se satisfazerem. Ou seja, não é para que eu seja sempre, não é para que eu esteja sempre satisfeito. Não. Os dois devem trabalhar para se satisfazerem. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo. O que isso significa? Que quando você nega satisfazer a vontade do seu marido, e o marido, quando nega satisfazer a vontade da sua esposa, ele está roubando dela aquilo que é dela por direito. Ela está roubando dele aquilo que é dele por direito. Então vamos ler novamente o versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 7. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Então o meu corpo é da minha esposa por direito. E quando eu nego satisfazê-la, né, nas necessidades conjugais, quando eu nego o sexo para minha esposa, quando ela nega o sexo para mim, nós estamos roubando um do outro aquilo que é nosso por direito. Então, não existe esse negócio de castigo. Vou colocar o meu marido de castigo, deixando ele sem o sexo durante uma semana, 1 mês, 2 meses, e quero ver se ele não vai mudar. Quero ver se ele não vai fazer o que eu quero. Quero ver se ela não vai mudar. Quero ver se ela não vai fazer o que eu quero. Isso é roubo, é pecado. Pois o seu corpo não é seu para você castigar o seu marido ou a sua esposa. Nesse sentido, já que seu corpo é por direito, é de direito, né? Foi dado ao seu marido. Quando você disse sim, o sim é tão profundo na hora do casamento, e o que o sim significa: estou te dando a minha mente, o meu coração, estou te dando o meu corpo. O meu corpo agora é seu por direito. E aí, né, isso o marido como a esposa. Não é só para a esposa essa mensagem, não. Esta verdade não é só para a mulher, é para o marido também. Quando cada um de nós diz sim, é isso que estamos dizendo. Agora estou te entregando tudo. É tudo seu. Para sempre. Para sempre. Esta é uma verdade bíblica. Nós não estamos falando aqui o que o pastor Henrique acha. Estamos lendo a Bíblia. Então, isso é a doação total de si, né? A doação total de si para o outro. Eu me dou para minha esposa quando eu digo sim. Quando o pastor faz aquela pergunta lá, tem certeza que quer casar? Aí você diz sim. Então eu estou me doando totalmente para minha esposa e ela se doa totalmente para mim. É claro que nós estamos falando de questões onde
sem motivo algum, o outro se nega, né? O outro nega satisfazer a vontade do seu cônjuge, né? A vontade sexual. Nós não estamos falando de quando há sim um motivo, uma razão para dizer não. Nós estamos falando de momentos em que, por birrinha, por briga, por qualquer outro motivo, a pessoa diz não para o seu cônjuge. Então, porque existem momentos, sim, de muito cansaço, doença, né? Dor. A gente nem precisa falar disso, porque todo mundo que está assistindo aqui é inteligente, né? E aí, o casamento atende, é a partir do casamento que se forma família. É a partir do casamento que se forma família. No casamento, há companheirismo. No casamento, há fortalecimento, como nós falamos no início. Gênesis, capítulo 2, versículo 18 diz: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Ou seja, o casamento destrói a solidão. O casamento destrói a solidão e constrói algo maior. Constrói amizade, constrói companheirismo. Então, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, não são os de fora. Tem gente que briga com a esposa briga com o marido por causa de amigo, né? A esposa briga com o marido, não, ele é meu amigo. Aí o marido briga com a esposa, é minha amiga. Não, ele é meu melhor amigo. Não, ela é minha melhor amiga. E aí, aí iniciam briga, discussão, sendo que o melhor amigo, a melhor amiga está com você todos os dias. A sua melhor amiga é a sua esposa. O seu melhor amigo é o seu marido. Não, mas eu tenho que ter... Aí a esposa fala, não, eu tenho que ter uma amiga para conversar, para, né, trocar figurinhas, sim, com certeza. Mas a sua amiga não está acima do seu marido. Aí o marido pode... Não, tem que ter um amigo, um mano aí para conversar, desabafar de vez em quando, sim, mas ele não pode estar acima da sua esposa. Porque quem sonha com você, quem luta as guerras ao seu lado, quem vai envelhecer com você, é seu cônjuge, é sua esposa, é seu marido. Então não há melhores amigos, né? Não há amigos que estejam acima do cônjuge. Você pode ter amigos, mas eles não estão acima do seu cônjuge. O ensino de Jesus sobre o casamento. O ensino de Jesus sobre o casamento. E este ensino aqui de Jesus é interessante, porque ele fala sobre o divórcio, né? Mateus capítulo 19, Mateus 19, do 6 ao 9. Mateus capítulo 19, do 6 ao 9. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Que ninguém separe o que Deus uniu. Aí eu já ouvi gente dizer, se separou, houve divórcio porque não era de Deus. O casamento não era de Deus. Onde que está escrito isso na Bíblia? Que o casamento não é de Deus? Não vá
buscar como... Buscar, né? Não vai usar como desculpa que... para justificar, né, seu divórcio, que o casamento não era de Deus. Não coloque Deus nisso. Você decidiu não lutar, não batalhar pelo seu casamento. Versículo 7. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Então, olha só que interessante. Vamos extrair aqui alguns ensinamentos desta passagem. O homem não pode separar o que Deus uniu. Quando duas pessoas se casam diante de Deus, o homem não pode destruir, não pode romper esta aliança. Esta aliança é para sempre. Nem marido, nem esposa, nem autoridade civil, ninguém, nem a sua mãe, nem o seu pai, nem seu irmão, pode substituir esta verdade bíblica. Esta verdade bíblica. Moisés deu como concessão, né, permitiu que houvesse a carta do divórcio, né? Aí Jesus Cristo vem e diz: agora, vamos falar desta forma, agora essa bagunça acabou. Se o homem decidir ter o coração duro, ele que arque com as consequências de seu coração duro. Agora, na graça, né? Na dispensação da graça, a partir deste momento eu digo a verdade. Vamos voltar ao propósito inicial. Vamos voltar ao princípio, ao projeto original para o casamento. Casou, não há mais como se separar. Esta é a verdade, este é o projeto bíblico de Deus para o casamento. E nada vai destruir esta verdade. Pois quem se separar de sua esposa, de seu marido, a não ser por causa de imoralidade, e se casar novamente, comete adultério. A imoralidade a gente pode colocar tudo aquilo que quebra os princípios bíblicos, né? Imoralidade, tudo aquilo que quebra os princípios bíblicos. Violência doméstica, podemos dizer que está dentro disso, né? Um homem que é violento com a esposa, que trata a mulher violentamente. Deus não quer que a mulher viva debaixo de violência, debaixo de pancada, de humilhação. Se o homem conhece a verdade e trata a sua mulher desta forma, pode esperar. Pode esperar as consequências. E violência no casamento, violência contra a mulher é crime. Deve ser denunciado, deve sofrer as consequências de seu crime. Não existe esse negócio de passar a mão na cabeça. Não. Cometeu violência, deve arcar com as consequências. Mas fora isso, fora esse tipo de problema, fora a imoralidade, para nós, servos do Senhor, o divórcio não é solução. O divórcio
não é solução. Agora, vamos ler mais uma passagem bíblica falando sobre o casamento. Efésios, capítulo 22 a seguir. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 a seguir. Efésios 5, do 22 a seguir. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. E este é o Salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificada, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa, sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Vamos extrair aqui alguns ensinamentos. Quando nós nos unimos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e passamos a congregar em uma igreja, a gente faz parte do corpo de Cristo, a gente faz parte de uma congregação, obedecendo o Evangelho. Aí a gente cumpre todos os mandamentos, as ordenanças de Cristo, batismo na água, a celebração da ceia. Da mesma forma, nós nos unimos no casamento, obedecendo a palavra de Deus. E no casamento, nós iniciamos vamos dizer, uma espécie de congregação. Uma espécie de congregação, onde nós devemos louvar e adorar ao Senhor. Eu, a minha esposa e os meus filhos devemos cultuar a Deus diariamente com a forma que vivemos em família. Assim como nós confiamos, assim como nós entregamos a nossa vida a Jesus e nele depositamos a nossa fé, a nossa confiança, o casal deve confiar um no outro. No casamento não pode haver espaço para ciúmes. No casamento não pode ciúmes, que eu falo, aqueles ciúmes que faz você querer controlar o outro, os passos. Pega o celular, abre o WhatsApp todo dia, a cada minuto, verifica cada mensagem, cada e-mail, cada site que acessou, tudo. Você deve ter cuidado, aquele cuidado para sempre fazer o outro feliz, para nunca magoar, para não perder, sim. Agora, os ciúmes, onde você quer controlar, onde você se acha no direito de até mesmo não permitir que o outro tenha o seu espaço, sua individualidade, isso é errado. Você deve confiar no seu marido,
deve confiar na sua esposa. Deve haver confiança um no outro. Sem isso, o casamento não dá certo. Sem confiança, o casamento não dá certo. O interessante é que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e batizamos nas águas, nós nos arrependemos, é necessário o arrependimento. Quando nós aceitamos a Jesus, a gente fala, né? Eu me arrependo dos meus pecados, reconheço que sou pecador e preciso da tua graça, preciso do teu perdão, me arrependo de todos os meus pecados. E entrego a minha vida exclusivamente a ti, Senhor Jesus. Assim é no casamento. Exclusividade. Exclusividade. Aí a gente volta novamente naquela questão. Os amigos não podem interferir no seu casamento, a ponto de você abandonar a esposa, o marido, para estar com os amigos. Porque tem gente que casou e quer viver como solteiro. Chega em casa todo dia, tarde, porque sai do trabalho, vai curtir com os amigos, não é? Se os dois combinam um dia, né, na semana, ou um dia a cada 15 dias, tudo bem. Agora, a pessoa quer viver como solteiro, todo dia, na rua, o tempo todo, abandona a esposa, abandona o marido, para estar com os amigos, para estar com os irmãos, erradíssimo. A sua esposa tem direito à exclusividade, como o marido tem direito à exclusividade. Jesus não divide a sua igreja com o mundo. Algumas horas com Jesus e o resto do tempo com o mundo. Não existe isso. Da mesma forma é o casamento. O casamento, a prioridade é a esposa, é o marido. O tempo todo, a prioridade é o seu cônjuge. Não existe esse negócio de dividir, né, com amigo, com amiga, não. Não estamos dizendo que não é para ter mais amigos, que não é para ter mais uma convivência social. Não, não é isso. Eu estou dizendo que a prioridade é o seu cônjuge. A prioridade é a sua esposa. A prioridade é o seu marido. Aleluia. Então, nós podemos dizer que o casamento deve... o casamento tem como base o relacionamento de Cristo com a igreja. Né? Então, se Jesus não divide a igreja com o mundo, o marido não pode achar que tem o direito de deixar sua esposa para viver sua vidinha como se estivesse solteiro. A esposa não pode se achar no direito de deixar seu marido ali para viver a vida como se fosse solteira, batendo a perninha para lá e para cá, andando com as amiguinhas o tempo todo, né? Não, casou, agora a prioridade é seu marido, a prioridade é sua esposa. O interessante é que em Romanos, né, Paulo diz que nós cremos com o coração e confessamos com a boca, aceitando a Cristo, né? Cremos em Jesus com o coração e confessamos com a boca publicamente. Jesus é meu Salvador, Jesus é o meu Senhor. Tem gente que quando sai na rua, mulher, anda um pouco mais para trás, lá longe, para ninguém saber que é você, minha esposa. Misericórdia. E vice-versa. Não, você anda, pode ficar mais para trás, lá longe, tá com a aliança, tira o dedo, guarda no bolso.
Para ninguém saber que é meu marido, para ninguém saber que é minha esposa. Eu tenho hoje um jantar de negócios, eu poderia levar minha esposa, mas não vou te levar não, porque você vai me fazer passar vergonha. Fica em casa. Tem casal, tem marido que tem vergonha de confessar publicamente que ela é a esposa dele. Tem mulher que tem vergonha de confessar publicamente que ele é o marido dela. Tem marido que publicamente desonra a sua esposa, só fala mal dela. Meu Deus. Tem esposa que publicamente desonra seu marido, só fala mal dele. Eita Deus. Não importa o problema que você tem em casa, na rua, para os amigos, para as amigas, para quem quiser saber, ele é o melhor marido do mundo, ela é a melhor esposa do mundo. E os problemas que você tem, você resolve com seu marido, com a sua esposa, diante de Deus. Se precisar, com o pastor. O resto do mundo não precisa. Você não pode desonrar seu marido, a sua esposa. Tem mulher que vai para o trabalho, fala tão mal do marido que às vezes quando ele chega lá para buscar ela, o povo já olha torto. Olha lá. Chegou safado, sem vergonha. Ou dependendo até do jeito que a mulher fala, chegou lá o banana. Tem marido que é do mesmo jeito. Quando ela chega, chegou lá a vergonha dele, ó. Deus está falando conosco neste momento. Não desonre o seu marido, não desonre a sua esposa. Aleluia. Então, a partir de hoje, da mesma forma que Jesus não quer que você faça amizade com o mundo, né? Tiago 4, versículo 4. A Bíblia é a base para o casamento, já que o casamento foi instituído por Deus. Infiéis, Tiago 4,4 diz, adúlteros, né? Olha só a palavra que Jesus usa, adúlteros, você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não há como você querer servir a Deus sendo amigo do mundo. O mundo é o quê? Inimigo de Deus. Já que se você se torna amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. A pastora Glaucia falou algo no início aqui do culto, onde a amiguinha, né, chega e fala, chega lá na casa e falou, nossa, ele não fez aquele negócio ainda para você, né? Ela deu um exemplo um armário, né, parafusado, de um móvel que era para ele colocar na parede e não colocou, e a amiga já chega falando mal. Eita. Ela se colocou como o quê? Inimiga do seu casamento. Inimiga do seu casamento significa o quê? Que você não pode continuar esta amizade com ela. Eita. Porque todo aquele que se coloca como inimigo do seu casamento, se você torna-se aliado desta pessoa, você está se constituindo inimigo do seu próprio casamento. Olha só a verdade bíblica para nós neste momento. Repito, o casamento tem como base, né, o casamento bem-sucedido tem como base a Bíblia. O nosso relacionamento com Jesus é a base para o nosso casamento. Então, se o mundo é inimigo de Deus e nos tornando amigos do mundo, nos constituímos inimigos de Deus, temos que tomar isso como base também para o nosso casamento. Aquele que não torce para o nosso casamento ser bem-sucedido, aquele que cria
maneiras de brigarmos com o nosso cônjuge é inimigo do nosso casamento. E não podemos manter amizade com o inimigo do nosso casamento. Tomando aí o exemplo da pastora Glaucia do início do culto, para este momento agora também para refletirmos. A mulher amiguinha chega lá, fala tudo isso, e é coisa que poderia resolver com calma, com tranquilidade, com conversa, poderia deixar para depois. Aí ela vai lá, enche a sua cabeça de besteira, você toma aquilo para si, e aí a confusão começa no seu casamento. Por quê? Porque você manteve aliança com aquele que é inimigo do seu casamento. Deus. Isso é muito forte. Muito sério, meu Deus. Misericórdia. Não mantenha amizade com o inimigo do seu casamento. Ah, não, mas é amiga de infância. Mas se ela não contribui para que seu casamento seja bem-sucedido, não deve continuar. A prioridade é o seu casamento, o seu marido, a sua esposa. Isso é forte que Deus está passando para nós agora. Isso que Deus está nos falando é tremendo. É esclarecedor demais, aleluia. Aleluia. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa. E a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve estar sujeita ao seu marido. O que isso significa? Que o marido, sendo o cabeça, ele deve prover o alimento físico e principalmente o alimento espiritual. Todo marido é um pastor. Todo marido deve pastorear a sua esposa e seus filhos. É de responsabilidade do marido ensinar o caminho para a esposa e para os filhos. Todo marido é uma espécie de pastor, já que o casamento é uma espécie de congregação, não é? E aí, o pastor desta congregação chamada casamento é o marido. O marido é quem deve orar pela esposa. Não que a esposa não possa orar pelo marido. Pode. Mas é de responsabilidade diante de Deus, né? É responsabilidade do marido diante de Deus cuidar, zelar, zelar de sua esposa, né? Cuidar de sua esposa espiritualmente. Consequentemente também dos filhos. Zelar pelos filhos, zelar pela esposa espiritualmente. Ensinar, mostrar o caminho a seguir. E muitos casamentos não dão certo porque os papéis estão invertidos. A esposa está querendo pastorear o marido. A esposa está querendo pastorear os filhos, sendo que o pastor da casa, o pastor da família, o pastor do casal é o marido. O cabeça é o marido. E ele tem que ser amoroso, cuidadoso, pastorear com amor, com carinho, como Cristo pastoreia a igreja. A igreja é submissa a Cristo porque Cristo entregou a sua vida à igreja. Ou seja, Cristo demonstrou amor à igreja. Então a palavra de Deus não quer que a esposa seja submissa para sofrer, para ser humilhada, para ser maltratada. Não, Deus quer que a esposa seja submissa porque ela é amada, porque ela é cuidada, porque ela é pastoreada pelo seu marido.
A submissão na Bíblia é justamente isso. A mulher deve ser submissa porque ela é amada. A verdadeira submissão é essa. Você se submete ao marido porque ele te ama, porque ele zela por você, ele cuida de você. Porque o exemplo do marido é Jesus, que entregou a sua vida pela igreja. E por isso a igreja se submete a Cristo, porque a igreja sabe que Cristo cuida, zela, ama. Então a esposa vai se submeter ao marido porque ela sabe que ele cuida, que ele zela, que ele ama. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Aleluia. Vamos seguindo. Da mesma forma onde nós nos encontramos na igreja, né? Aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida e nos tornamos filhos de Deus e nos reunimos na igreja, o correto é os filhos serem concebidos, né? No casamento. Este é o princípio bíblico. O filho deve ter a estrutura do casamento. A criança, para vir ao mundo, deve vir com a estabilidade do casamento. Se não há estabilidade do casamento, é uma criança que vai crescer faltando um pedacinho, faltando alguma coisa nela. E isso vai marcar esta criança pelo resto de sua vida. E caminhando para o fim, temos aqui algumas instruções específicas para a esposa. A esposa deve ter um espírito manso e tranquilo. Isso daqui é muito interessante. A esposa deve ter um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. A esposa deve ter um espírito amável e sereno. Oh, como é terrível conviver com mulher briguenta, rixosa. Quem não lembra de Provérbios, capítulo 21, olha o versículo 9. Provérbios 21, olha o versículo 9. É melhor viver sozinho no canto de um sótão, ou seja, preso no porão, no escuro, do que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. É muito melhor viver sozinho no escuro, num canto, isolado, solitário, do que viver numa bela casa, com um belo carro, cheio da grana, com uma esposa briguenta, rixosa, amargurada. Olha o versículo 19. Provérbios 21, versículo 19. É melhor viver sozinho no deserto, queimando no sol, passando frio à noite, do que morar com uma esposa briguenta que só olha só que ainda ele acrescenta, que só sabe reclamar. Nada para ela tá bom. Essa versão que eu estou lendo é a nova versão transformadora. Nada para ela tá bom. Só sabe reclamar. Estudando esta mensagem, me aprofundando na Bíblia,
fazendo pesquisas, estudando, montando o sermão, eu achei uma frase muito interessante. A mulher rixosa, a mulher briguenta, é uma mulher maridocida. Olha. Eu achei muito interessante essa frase. A mulher briguenta, a mulher reclamona, a mulher mal-humorada é uma maridocida. Mata marido, destrói o seu próprio casamento, acaba com seu marido. Será que você é uma maridocida? Será que você tem acabado com seu casamento? Será que você tem destruído seu casamento? Ninguém suporta mulher briguenta. Mulher estressada. Ninguém suporta. Pode ser a pessoa mais calma do mundo. Quem me conhece sabe, eu sou muito calmo, sou muito tranquilo. Né? Sou muito tranquilo, não me estresso com nada. Você sabe que... Desculpa, vou ter que te interromper porque eu lembrei de uma coisa muito interessante essa semana. Quando eu tava contando pra cabeleireira a nossa história, como a gente se conheceu e as coisas que a gente conversava antes da gente decidir de fato casar, né? A gente já tava noivo, tava vendo que o namoro ia evoluir mesmo, pra honra e glória do Senhor, recebendo confirmações de Deus. Gente, uma vez o pastor Henrique falou assim pra mim, eu falei, né, as coisas que eu pensava. Eu falei, vou casar e tudo tá cooperando para que eu vá para Brasília. Deus mostrava tudo isso, porque a intenção era que o Henrique fosse para São Paulo, né? Eu falei, não, Deus está mostrando que eu que vou ter que ir para aí. Mas eu quero isso, quero que seja assim, que a gente consiga fazer desse jeito e tal. Aí, ele me falou uma coisa assim, também concordo. A gente vai fazer dar certo, né? Tem que amadurecer. Aí eu falei, e você? O que você acha? Ele me disse uma coisa só. Olha, Glauce, eu vou falar uma coisa pra você. Se você quiser brigar, sabe? Brigar, discutir, falar, aquela coisa toda que às vezes... Gente, isso vem mais das mulheres. Pastor Henrique não é machista de maneira nenhuma, senão eu nem estaria casada com ele. Mas, de fato, isso vem mais das mulheres. A gente que briga, que chora, que faz drama... Nós somos assim, na maioria, né? E o pastor Henrique fala assim, eu vou falar uma coisa pra você nunca esquecer. Se quiser brigar, você vai brigar sozinha? Eu não brigo, não. Eu fico quieto, calado. Eu não tenho paciência para esse negócio de briga. Agora, se quiser conversar com tranquilidade para resolver qualquer problema que a gente tenha, tudo bem. Mas brigar, você vai brigar sozinha. E você falou isso, eu falei, gente, não dá. Me lembrei agora. Porque, gente, uma mulher que briga, que reclama, nossa, ela faz da vida do homem um caos. Misericórdia, né, pastor Henrique? Com certeza. Então, ninguém merece uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, mal-humorada. Agora, se ela tem um espírito manso, calmo, sereno, ela transforma. A mulher com espírito calmo, sereno, é a calmaria na hora da tempestade. Quando o marido chega em casa, estressado, né, do dia de trabalho, com a cabeça quente, com os problemas da vida, e encontra uma mulher serena, uma mulher calma, uma mulher feliz, uma mulher pronta, né, para acalmá-lo, para ser esta calmaria na vida dele, tudo se transforma. Tudo se transforma. Ela ganha um marido sem nenhuma palavra, somente com seu espírito sereno. Em segundo lugar, a mulher deve ser uma auxiliadora. Gênesis 2:18, novamente, Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude, ou que o auxilie, que o complete. Esses têm um sentido de alguém confiável para estar ao lado dele.
O que Deus queria dizer é: vou fazer alguém confiável para auxiliar o homem. A mulher, ela, além de ter o espírito sereno, calmo, ela deve ser confiável. Isso é muito interessante. Ela deve ser confiável. Será que você é confiável? Será que o marido pode dizer, será que o homem pode dizer: a minha esposa é alguém que eu confio? Meu Deus. E não estamos apenas falando na questão de traição, de adultério, não. Será que você é confiável para auxiliar o seu marido em tudo? Em tudo que ele precisa? Porque a sua missão é de auxiliadora, alguém confiável. E essa confiança, antes de vir do seu próprio marido, Deus deve olhar para você e dizer: você é confiável para estar com o meu filho, para auxiliar o meu filho. Porque foi isso que Deus disse: vou fazer alguém confiável. Olha, é como se Deus estivesse... Na verdade, não é como, ele disse isso, né? Chegou para Adão e falou: olha, tá aqui, a Eva. Ela é de minha inteira confiança para estar ao seu lado. É muito mais profundo do que isso, mas para você compreender, você conhece alguém e fala: olha, eu te indico fulano para te ajudar, para trabalhar com você, pois é de minha inteira confiança. Pode confiar no trabalho dele, no trabalho dela, porque vai dar certo. É de minha inteira confiança. É muito mais profundo do que isso, mas para você entender, é o que Deus diz a respeito da mulher para com o homem. Olha, estou te dando ela porque é de minha inteira confiança para te ajudar, para estar ao seu lado, para te acalmar nos tempos, para ser a calmaria na sua casa no tempo de guerra. E o que a gente tem visto ultimamente é a mulher sendo o motivo de guerra. A mulher é quem constrói a guerra. É ela quem começa, né? Justamente, é ela quem começa a guerra, sendo que ela deve ser a calmaria. Ela deve auxiliar o homem rumo à vitória, rumo a um casamento bem-sucedido. Né? Será que você é confiável? Não só na questão de não cometer adultério, né? Não, isso aí é básico, é simples. Mas será que você é confiável para todo o resto? Para a casa, para cuidar da casa, para cuidar do casamento? Aqui tem uma verdade interessante. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9. Muitas mulheres não entendem isso daqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9. Pois o homem não veio da mulher. O homem não é para auxiliar a mulher. Pois o homem não veio da mulher. Não é papel do homem auxiliar a mulher. Já que ele é o cabeça, já que ele é o pastor da casa. Então ele não veio da mulher. Continuando. Mas a mulher veio do homem. Ou seja, é papel da mulher auxiliar o homem. Pois ela veio do homem. Não significa também que ela é menos importante do que o homem. A questão aqui é que cada um tem o seu papel igualmente importante diante de Deus. Nenhum é menos importante do que o outro para Deus. No entanto, os papéis são diferentes. Eu quero que você entenda isso. O homem não é mais importante do que a mulher. E a mulher não é mais importante do que o homem. Mas cada um tem o seu papel diferente, mas igualmente importante diante de Deus. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. E aí, pastor, então eu sou menos importante. Não. A mulher
é igualmente importante diante de Deus. Mas o homem não foi criado para a mulher. O que isso significa? Que o cuidador... Vamos, para você entender, deixa eu simplificar aqui para você. Sabe o que isso significa? Vamos pegar aqui. A pastora Glaucia tem aqui um tablet, né? Esse tablet eu dei para ela de presente em 2019. Assim, aí, presente de casamento. Ela gosta e eu dei para ela. A gente gosta dessas coisas. Né? Aí ela pega esse tablet e taca na parede, quebra ele. Como é que eu vou me sentir? Calma aí, eu te dei um presente e você não cuidou desse presente? A Glaucia não existe por causa do tablet. O tablet veio para ela por causa dela. Né? O tablet veio para as nossas mãos por causa dela. E não ela veio para o casamento por causa do tablet. Então, o tablet só está aqui, só existe aqui, né? Só está com a gente por causa dela. Porque foi um presente dado a ela. Então, é missão dela cuidar desse tablet, já que é um presente. Claro que o casamento, o ser humano, é muito mais valioso do que um simples tablet, mas é para você entender. Então, a mulher foi dada ao homem como presente. Então, se o homem não cuida da mulher, Deus se entristece, já que ele criou com todo carinho um presente valioso que é a mulher. E falou, filho, tá aqui, ó, um presente para você. E presente é algo bom, não é um fardo. Presente é algo que alegra. Presente é algo que anima. Presente não é fardo. A gente não dá um presente para uma pessoa com o objetivo de fazer mal. E Deus não deu a mulher para o homem pensando no mal do homem, mas pensando no bem do homem. Quando eu dei o tablet para a pastora Glaucia, eu pensei na alegria que ela ia ter, na facilidade, nas coisas boas que ela poderia fazer com o tablet, não é? Muito mais profundo, muito mais valioso do que este exemplo, mas é a mesma coisa. Deus deu a mulher para o homem pensando no bem do homem, pensando na alegria que o homem teria, pensando no quanto o homem seria feliz com este precioso presente. Não entendi isso. E mais completo, né? E mais completo. Feliz e mais completo. Feliz e muito mais completo. Aleluia. E de presente nós cuidamos. De presente nós zelamos. Fazemos de tudo para que este presente nunca suma, nunca saia de nossa vida. Quando é algo que tem um valor sentimental tão grande, se a gente perde, se quebra, a gente se entristece. É, verdade. Né? A gente fica angustiado. Nossa, esse presente tem um valor sentimental tão grande, mas quebrou. É, nossa. Então, de presente a gente cuida, a gente zela, com este mesmo sentido, mas com um valor muito maior, muito mais profundo, é a mulher para o homem. O homem deve cuidar, deve zelar, deve amar. Falando novamente a respeito disso, né? É papel do homem cuidar de seu presente chamado mulher. É papel do homem zelar, amar, tomar todos os cuidados para jamais rachar, para jamais quebrar, para jamais causar à mulher um dano. Então, por isso que se o homem bate, se o homem maltrata com palavras, ele está maltratando um presente que Deus deu a ele. E novamente, repetindo, né? Presente traz alegria. Presente
é bênção e não um fardo, um peso. Tem mulher que não é presente, tem mulher que é peso, tem mulher que tem sido maldição. Você é um presente ou é uma maldição? E para nós encerrarmos, algumas instruções a mais para os maridos. Cuidar da casa é papel do marido. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Se o marido abandona a casa, se o marido abandona a esposa, se o marido não ora pela esposa, se o marido não ora pelos filhos, se o marido não zela para a sua casa estar sempre bem, sustentada, alimentada, né? Se o marido não provê o alimento para casa, ele está negando a fé. O que adianta você pregar na igreja, ensinar a igreja, ensinar os de fora e não pregar em sua casa, não ensinar os da sua casa, não orar pelos da sua casa? Você pode orar pelo mundo, mas se você não ora pela sua esposa, se você não ora pelos seus filhos, você negou a fé. Você pode pastorear uma multidão, mas se você não exerce o papel de sacerdote em sua casa, você negou a fé. Efésios 6, versículo 4. Efésios 6, versículo 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, ou não provoque a ira de seus filhos. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Sabe o que isso está dizendo? Tem filhos que dizem: para que eu vou servir a Deus se o Deus do meu pai é um Deus que concorda com um pai violento, um pai que maltrata a minha mãe, que espanca a mim e os meus irmãos? Provocar a ira é você exigir algo de seu filho que você não faz. Quando a Bíblia diz: criem os seus filhos, eduque seus filhos no caminho, a Bíblia não está dizendo para você mostrar o caminho. Ela está dizendo para você ensinar praticando. Educar com toda a disciplina significa você ser disciplinado, significa praticar o que você ensina. O que adianta você bater, você espancar, você falar que não pode isso e não pode aquilo, se você não pratica o que você ensina? O que adianta você ensinar a amar a Deus, respeitar os pastores, amar o próximo, se você dá um mau exemplo? O que adianta você dizer que Deus deve ser, não é, a prioridade na vida dos seus filhos, se você reclama no dia de ir para o culto, no dia de ir para a igreja, se você reclama quando o pastor chama para evangelizar, se você reclama quando o pastor chama para você ajudar na igreja? Tome cuidado com o exemplo que você dá dentro de casa, porque ensinar significa também praticar. O maior ensinamento é com testemunho de vida. A maior pregação é com testemunho de vida. Se você diz para o filho que deve fazer algo e não faz, você vai provocar ira menos admiração. É verdade, meu Deus. Você vai provocar ira menos respeito. Você bate, você espanca, dá sentadas e sentadas, chineladas e chineladas. Aí quando o filho vai ver a sua vida, ele vai ver você fazendo tudo aquilo que é contrário e até pior do que ele fez. Calma aí, meu pai me bateu porque eu não quis obedecê-lo, porque eu não quis seguir o ensinamento dele, e ele mesmo não segue o próprio ensinamento? Medite no que Deus está te dizendo.
Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Esta é a palavra, estas são as instruções que Deus separou para nós no dia de hoje para o nosso casamento. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Quanta coisa, né, a gente aprendeu, quanta coisa pra gente comentar, né? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. A gente aprende qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar. E quando o pastor Henrique vai falar de submissão, quanto medo a gente tem dessa palavra, né? Eu não vou ser submissa, não vou casar, não vou sair da casa dos meus pais para ficar sendo mandada por um homem. Queridos, eu fiquei pensando em tantas coisas ao longo dessa mensagem. Esses movimentos feministas, esse ativismo todo em prol das mulheres e essa coisa toda que está se espalhando de uma forma terrível, querendo fazer com que a gente acredite que nesses movimentos a gente tem um empoderamento que não é do agrado de Deus. Por quê? Eu sou da área do direito, vocês sabem, e sim, nós mulheres precisamos ser respeitadas, precisamos de direitos iguais. É inadmissível uma mulher exercer a mesma função que um homem e ganhar menos. Só que a luta para aí. Agora, quando se trata de inversão de valores, que é o que esses movimentos fazem na cabeça de muitas mulheres desde pequenas, aí já foge do plano original do Senhor para nós. Inimizade com o Senhor, como o pastor Henrique falou na mensagem. Porque mulher não tem as mulheres falam com muito orgulho de uma coisa assim: não vou ficar lavando roupa de homem, não. Ele que se vire, ele que faça, direitos iguais, então eu não vou fazer mais nada. As mulheres estão tendo vergonha de ser mulheres. Na delicadeza, na feminilidade com as quais, ou melhor, o Senhor nos criou. Então não é vergonha. Eu posso até não gostar de uma ou de outra coisa que eu faça dentro de casa, mas não é vergonha ser dona de casa. Não é vergonha lavar... Vamos falar o português bem claro, né? Que as mulheres falam isso por aí. Não é vergonha cuidar das roupas íntimas do marido. Isso não desmerece você. Isso não te faz menos importante, menos especial. Não é vergonha cuidar da sua casa. Uma coisa muito interessante, as irmãs interagindo aqui, entre as coisas que eu faço com esse tablet maravilhoso que você me deu, é interagir com a família Perfeito Louvor. E a Maria José Bispo levantou uma questão aqui muito interessante, que eu gosto muito dessa. Tem mulher que sai da casa dos pais, mas a casa dos pais não sai dela. Aí ela fica comparando tudo, né? Que ela vive no casamento, ela fica comparando com as coisas que ela, né, tinha na casa dos pais. Então é assim, eu falei de mulheres que criam confusão, de mulheres que são imaturas. Outro dia eu falei, eu quero uma coisa que o meu marido não possa me dar. Não, a gente não pode, tá num momento difícil. E aí a mulher já começa a chorar, já fica de bico, já não quer fazer a comida, já não quer fazer mais nada. Porque quando eu tava na casa dos meus pais, eu tinha. E quando você me tirou da casa dos meus pais, você já sabia que eu gostava disso. Você já sabia que eu era assim. Então, agora você vai me deixar faltar. Um exemplo meu, eu gosto de compartilhar minhas coisas com vocês. No meu aniversário, eu ganhei um dinheiro de presente e eu fui na loja da Melissa. Eu não tenho coleção de Melissa, mas resolvi ir. Minha irmã gosta, eu vi uma dela lá em São Paulo, gostei, falei, resolvi ir. E Melissa, gente, só misericórdia, é caro, né? A mais simplesinha já é caro. E aí eu fui e acabei gostando de duas. O meu dinheiro só dava para comprar uma. Mas eu gostei de duas. Pastor Henrique, no momento, ele completou o valor para mim e eu trouxe as duas Melissas para casa. Falei, poxa, eu não devia ter vindo nessa loja, porque eu gostei de duas e gostei de muito mais. Agora eu quero fazer uma coleção de Melissas. Aí falei para ele assim, até hoje de manhã, né? Hoje de manhã eu falei, olha, amanhã é dia dos namorados. Se a gente tivesse em condições,
Ou melhor, eu ia te pedir de presente outra Melissa. A gente ia voltar lá na loja e ia te pedir de presente. Mas eu ia, só um comentário. Porque eu sei que no momento nós não podemos. Não dá. Não tem uma Melissinha de R$50. Não existe. Sabe? Elas são de R$100 para cima e é uma coisa que faz falta. Aí a gente, se eu não tivesse essa maturidade, eu já ia gritar, já ia reclamar, já ia ficar de bico, emburrado, não ia querer fazer comida, não ia querer fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque o Henrique não pode me dar uma Melissa no momento. Eu tô falando de Melissa porque é uma coisa cara, é um sapato, é uma sandália, tem vários modelos e tal, mas é fútil quando você tem outros, quando você não tá descalço, você não precisa. E tem muita mulher, gente, mas tem muita mulher que faz da vida do homem um inferno. Deus que me perdoe, faz da vida do homem um inferno porque ele diz não. Outra coisa, eu falei do exemplo do marido não fazer um serviço em casa, porque o homem é assim, viu? Homem é assim, não tô querendo causar polêmica não, mas os irmãos são assim, a gente fala, faz isso aqui pra mim daqui a pouco, e esse daqui a pouco demora. Mas aí a amiga vai lá e coloca a coisa na cabeça da outra. Assim também, questão de dinheiro, gente, que é algo mais sério. O pastor Henrique falou de confiança. O marido e a mulher estão guardando um dinheiro para resolver um projeto, para realizar um sonho, ou pagar uma dívida, fazer qualquer coisa. Aí acontece algo que incomoda a mulher de birra vai lá e pega aquele dinheiro. Ela tem acesso ao dinheiro. Ela pega aquele dinheiro, no impulso, ela vai lá e gasta. Será que essa mulher é de confiança? Ou então, para se vingar, ele me incomodou, ele me irritou, eu vou lá gastar o dinheiro. A família fica sem aquele projeto, ou fica sem um investimento, ou pagar uma dívida, coisa do tipo. Ou então é só para fazer birra. Às vezes tem a bendita da amiga, né? Que vai fazer a mesma coisa. Ai, menina, estão numa loja, às vezes anda lá, tá batendo perna, que não, o problema não é sair. O problema não é espairecer a cabeça, dar uma volta, não é. O problema é a pessoa falar, ai, eu queria esse negócio aqui. Tem mulher que fala, não resisti e comprei. Mas quando você vai comprar, a gente é mais consumista mesmo, a gente gosta de ter várias coisas, algumas mais, outras menos. Mas quando você vai comprar, você tem que pensar, peraí, eu tenho limite no cartão, eu vou comprar essa maquiagem, essa roupa, o que você goste mais, né? Eu vou comprar isso, dá para comprar, mas será que eu preciso agora? Porque querer, gente, é diferente de precisar. Querer a gente quer o tempo todo. A gente quer muita coisa. Eu falo pro Henrique, a minha lista de desejos é interminável. E eu sei que a sua também, amiga. Você que tá aí, essa lista de desejos é interminável. Olha como são os homens. O homem, ele compra roupa uma vez por ano, sapato uma vez por ano e acabou. Nós não. Nós não somos assim. A mulher da Melissa me mandou uma mensagem esses dias que já lançou nova coleção. Falei, misericórdia, queima. Queima, Senhor. Não quero nem ouvir essa mensagem mais. Porque é a tentação. A gente já quer correr lá e comprar. Nós somos assim, a diferença entre mulheres e homens. Mas aí eu tenho que ver, eu quero, eu preciso, eu posso. São essas perguntinhas que a gente tem que fazer. E tem mulher que fala, chega em casa e fala, não, é só toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque senão você vira uma Jezabel. Você quer manipular o seu marido de uma maneira que não pode fazer. Mas o pastor disse na mensagem que, eu não posso negar o sexo ao meu marido, e falou essas coisas. Tem gente que distorce tudo que está na Bíblia. Eu comprei, ele vai brigar comigo, mas aí eu vou lá, faço um agrado para ele, deixo ele bem calminho, bem felizinho, ele vai ficar tranquilo e não vai mais brigar. Isso é uma coisa demoníaca, tem que parar com esse negócio. Olha, gente, sexo não é moeda de troca não, viu? Toma cuidado com isso. Se não pode, não pode. Eu aprendi, graças a Deus, no vídeo que a gente vai gravar contando a nossa história do casamento, eu vou falar sobre isso também. Eu aprendi de fato o que é submissão. Eu estive, queridas, antes de casar, eu estive num lugar em que essa palavra submissão me arrepiava.
Eu falava, jamais eu vou ser submissa. E hoje, totalmente para a honra e glória do Senhor, quando eu vou gastar R$1 a mais, quando eu vou... a irmã Luciene, ela anda comigo, ela já até sabe. Eu vejo algo na farmácia, na perfumaria, que é meu vício, eu gosto muito de batom, de tudo que é relacionado a cosmético, eu gosto. Eu quero comprar. Isso me causa mais impulsos, né? Bolsas, perfumes, essas coisas me causam mais desejo de comprar. Eu ligo para o pastor Henrique sem vergonha nenhuma, sem me sentir diminuída em nada. Isso aconteceu, sabe por quê? Pelo discernimento que o Senhor me deu. Pelo entendimento que o Senhor me deu de submissão. Eu posso comprar uma coisa, chegar lá em casa, ai amor, não resisti, comprei, não aguentei. Mas e aí? Vai fazer falta para outras coisas em casa. E fora que quando a gente tem esses impulsos, a gente também está sendo egoísta. De pensar só no nosso desejo. Então, Deus está nos ensinando hoje coisas tremendas para o nosso entendimento, para a melhoria da nossa vida como casal. Eu ligo, eu não acho nada ruim. Às vezes a gente está com uma pessoa me atendendo, a irmã Luciene até já fala antes de mim, peraí que ela vai ligar para o marido dela, meu filho, ela vai ligar. Ela não compra nada sem ligar para ele. Nem que seja, gente, R$10 a mais. O que você faz com R$10 hoje? Você não compra um pacote de arroz. Mas eu ligo, falo, amor, eu posso comprar? Não vai ter problema não? Não vai fazer falta? Não vai, Glaucio, pode trazer para casa. Se não pode, ele fala, deixa para depois. E eu não volto para casa de bico, não volto para casa revoltada, não. Então, meus irmãos, é cumplicidade, é confiança. Para a honra e glória do Senhor, nós podemos viver assim. E aquilo que está difícil, você pode ouvir, né? A Karina está falando aqui, pastor, é a Karina. Para muitas sou taxada como louca e Amélia. É isso mesmo. Olha, vamos ser Amélias, em nome de Jesus. Quem trabalha fora, não é pecado trabalhar fora. Mas você tem que saber se você vai ser forte o suficiente. A irmã Luciene que fala muito isso. Muitas mulheres estão com os casamentos falidos, né? Porque quiseram direitos iguais, quiseram trabalhar fora e não dão conta da jornada tripla. E aí não sabe mais, virou uma bola de neve a vida e não sabe mais o que fazer. Gente, não é errado trabalhar fora. Você vai dizer, pastora Glaucia, você é contra isso? Não sou. Não sou. Eu acho maravilhoso poder trabalhar fora, se você puder fazer um curso, estudar, faça, mas os dois sonhando juntos e a gente, nós mulheres, não deixando as nossas obrigações de lado. Pode ficar sendo taxada de louca e de Amélia, Karina, cuida da sua casa, cuida da sua família com amor, porque dentro do lar de uma Amélia cristã, tem felicidade, tem alegria. Agora, essas mulheres que ficam numa queda de braço, querendo tomar o lugar dos maridos, e os maridos também sem sabedoria, sem discernimento, não se colocam no seu lugar e não se fazem respeitar. Eu disse sem sabedoria e discernimento, porque para ser respeitado não é no grito e na violência, não. É no verdadeiro lugar de esposo, que cuida, que ama, né? Que aí merece respeito. Essas mulheres que ficam nessa queda de braço constante não são felizes. Já fugiram há muito tempo do plano original do Senhor para suas vidas. Deus nos ensinou de uma forma gloriosa e nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar para agradecer por essa mensagem. Ainda tem gente com dúvidas aqui, apresentando outros casos que serão falados mais à frente, porque esse assunto de casamento sempre, sempre, sempre dá o que falar, né? Vamos lá. Deus, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade preciosa que o Senhor nos dá de colocarmos, de amadurecermos, de olharmos para dentro de nós, Pai, e vermos no que a gente tem que melhorar. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor, quantas vezes a gente fala do outro, é muito mais cômodo, é muito mais fácil se fazer de vítima e falar somente do outro, é o outro que dá problema, é o outro que faz isso e aquilo. É claro, Senhor, que existem casos, e o Senhor conhece, existem exceções mesmo, onde só um faz as coisas terríveis acontecerem, mas
nós apresentamos a Ti. Senhor, nós apresentamos a Ti todas essas exceções, pedindo força ao homem que necessita para manter o seu casamento, pedindo força à mulher que necessita, como a nossa irmã Laura, ela lida com o vício do esposo. Senhor, estende as Tuas mãos para ela. Não é fácil, Senhor, não é fácil viver a vida que ela e tantas outras vivem, com o marido alcoólatra, dependente químico. Entra com a Tua providência, Pai querido, dando graça. Senhor, entra com a Tua providência na vida daqueles que não são cristãos e tem uma mulher orando, tem uma mulher lutando pela conversão do esposo, Pai. Deus, Tu sabes, não é fácil. Quantos homens sozinhos são cabeças, são colunas, são tudo no seu lar. E da mesma forma, mulheres também, que tiveram que assumir a posição de cabeça do lar, de coluna do lar, porque senão nada anda, as coisas não acontecem. A gente que está de fora muitas vezes julga, mas eu peço a Ti, estende as Tuas mãos, dá refrigério para essas mulheres. Meu Deus, em nome de Jesus, o casamento que já está bom, que está caminhando bem, sem briga, sem nenhum problema, Senhor, que possa ser ainda melhor. Meu Deus, todos nós, todos os casais, Pai, possam voltar e não sair jamais do plano de vida feliz, de vida plena que o Senhor fez para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender a verdadeira concepção de um casamento, o verdadeiro valor de um casamento, família, que nós possamos criar nossos filhos. Pai, nós temos uma grande responsabilidade, no nosso caso, de criar uma mulher. A nossa filha, que ainda é uma bebê, mas nós temos o caso de criar uma mulher, a responsabilidade de criar uma mulher sábia, uma mulher que seja de confiança, que seja a verdadeira ajudadora para o seu esposo. E mães de meninos que têm essa responsabilidade de criar verdadeiros sacerdotes do lar para suas esposas, Pai. Que nós possamos entender isso e colocar em prática, invertendo, Senhor, ó Deus, não nos moldando as coisas desse mundo, que nós tenhamos coragem, força, autoridade e sabedoria, sempre para dizer para os nossos filhos, quando eles vierem nos questionar sobre novos modelos de família, sobre novos modelos de vida, nós possamos mostrar na palavra e na prática, em nome de Jesus, um bom testemunho, que não é para inverter valores, é para continuar com valores cristãos que nós ensinamos. Pai querido e amado, seja com cada um de nós. Abençoe, Senhor, o casamento do maestro Mauro, do Ezequiel, da Denise, do Raulzito. Abençoe a toda a equipe Perfeito Louvor, Pai querido. E cada um que está ouvindo, que e vai ouvir ainda esta mensagem, esta oração, para a honra e glória do Teu santo nome. Seja conosco, Senhor, em tudo, em todo momento. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, que mensagem forte, né?